A paz. Hoje eu vou falar sobre o rei Uzias. Está em Crônica 26. O rei Uzias era o rei de Jerusalém. Ele começou a governar aos 16 anos e ele teve um governo de 55 anos. A Bíblia vai nos contar que o rei Uzias era um rei que andava reto aos olhos de Deus. Ele não andava reto aos olhos do homem. E sim, ele fazia o que era certo dentro da presença de Deus. Eu vou ler o versículo 4, 26, 4. Era os dias da e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Então o rei Uzias, ele não fazia as coisas que era para agradar o povo. Tudo o que ele fazia pensando em agradar a Deus, em andar reto diante da presença de Deus. E no 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, Uzias era um rei que foi da época do profeta Zacarias. E o rei Uzias buscava a Deus em tudo o que fazia. Então, quando ele ia para a guerra, quando ele ia fazer alianças, ele consultava o profeta Zacarias e o profeta Zacarias entrava em contato com Deus. Era assim que era feito naquela época. Os homens não tinham ligação direta com Deus. Eles se comunicavam com Deus através dos profetas. Então, o rei Uzias, ele buscava Deus da forma que naquela época se buscava, fazia tudo para buscar a presença de Deus. E como hoje nós podemos buscar Deus? Podemos buscar Deus lendo a palavra dele, que é a Bíblia, orando, não só nas madrugadas de joelho, mas conversando, mantendo um diálogo o dia todo com ele, buscando intimidade com ele. No jejum, nós buscamos a Deus. E nas consagrações, então, tem várias formas de buscar a Deus. E olha, o segredo da prosperidade de Uzias está aqui, contando na Bíblia. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então é na busca com Deus que Ele nos abençoa. A bênção é consequência da obediência. Então ele buscava a Deus e durante essa busca dele, andando certo com Deus, dentro da obediência a Deus, Deus o fez prosperar. E o rei Uzias foi um grande rei, ele fez grandes coisas. Ele edificou cidades, ele construiu poços no deserto, ele construiu armas, ele edificou cidades, ganhou muitas guerras, ele tinha muitos gados, muita agricultura, ele tinha muitas terras e tudo que ele plantava dava certo. Ele tinha um grande exército, ele tinha ouro, ele era um rei muito próspero. Só que quando ele envelheceu, quando ele ficou mais velho, passaram 55 anos, o rei Uzias, houve uma mudança de comportamento. A Bíblia vai dizer que o coração dele começou a ser corrompido. Ele já não fazia as coisas agradando a Deus. Ele já não buscava como antes. Quando ele ganhava as guerras, ele não agradecia a Deus. Ele não dizia, Deus me fez ganhar esta guerra. Não, o coração dele foi corrompido pelo poder. Ele já dizia, eu ganhei a guerra, eu sou poderoso, eu tenho um grande exército. Então a Bíblia fala que o coração dele foi corrompido pelo poder. E o nosso coração não pode ser corrompido pelo poder.
quando ganhamos uma promoção no trabalho, quando passamos a ganhar mais, quando temos uma posição mais alta no trabalho, quando temos uma posição na igreja, o nosso coração precisa continuar humilde e agradecido a Deus. Porque sem Ele nós não podemos nada. Nós pode ser um rei, como foi Uzias, mas se Deus estalar o dedo, nós morremos. Então não adianta dinheiro, posição, se nós não estivermos dentro da presença dele. Então o rei Uzias, ele foi corrompido pelo poder. Ele mudou o comportamento dele diante de Deus. Ele mudou tanto que ele chegou a entrar no santuário de Deus. E naquela época, só os sacerdotes que entravam nos santuários e acendiam incenso. Mas o rei Uzias estava tão corrompido que ele se achou no direito de entrar no santuário e acender os incensos. E ali era um solo sagrado. Tinha que estar limpo diante da presença de Deus. Só os sacerdotes podiam fazer isso. Então ele estava lá, acendendo incenso. Quando os sacerdotes chegaram e recriminaram ele e falaram: você não pode acender. E ele se achava tanto no direito que ele brigou com os sacerdotes e falou que ele tinha o direito de estar ali acendendo aqueles incensos. E na mesma hora, Deus desceu a lepra sobre ele. Um dia, rei poderoso, outro dia, um rei leproso. Então o rei Uzias, a partir daquele dia, ele se tornou leproso. Deus desceu na mesma hora a lepra sobre a testa dele. Os sacerdotes, que não eram bobos, eles saíram correndo e a lepra desceu no corpo de Uzias. Uzias acabou morrendo sozinho, solitário. Um dia rei poderoso, um dia um rei leproso, solitário, e logo morreu. E nós não podemos deixar o nosso coração ser corrompido, nem pelo dinheiro e nem pelo poder. O rei Uzias, ele tinha tudo para ter um reinado feliz, uma morte tranquila. Mas as escolhas dele fez ele ser corrompido. E nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Não podemos estar diante da presença de Deus, diante do direcionamento de Deus, sendo abençoado e deixar o nosso coração ser corrompido por uma posição que ganhamos, um dinheiro. Porque hoje em dia Deus não coloca lepra, mas nos leva para a morte. Deus nos coloca no leito. Nós podemos ser ainda castigados. Então nós não podemos deixar o poder, o dinheiro nos corromper. Temos que seguir em frente, corretos aos olhos de Deus. E assim eu deixo essa mensagem hoje para vocês. Amém.